E aí, pessoal, boa tarde mais uma vez. Vamos dar início à nossa aula de Fisiologia Vegetal. Então, somente para recordar, pessoal, nós tivemos duas aulas de fotossíntese, que nós chamamos de fotossíntese 1, e depois uma outra aula que nós chamamos de fotossíntese 2. E hoje é a terceira aula. Vocês percebem o quanto importante, como eu falei, é esse assunto, né, de fotossíntese. Por quê? Porque na fisiologia vegetal, a fotossíntese ocupa uma parte central, tanto para o desenvolvimento das plantas, para o crescimento, para a produtividade das plantas. No caso de vocês, que são da zootecnia, a fotossíntese é um processo central na produtividade das pastagens, né? As pastagens, obviamente que para produzir mais, depende muito do que a gente chama, do que nós chamamos de eficiência fotossintética. Eficiência fotossintética. E hoje, na aula de hoje, nós vamos estudar, deixa eu pegar aqui o conteúdo, nós vamos estudar exatamente de que maneira os fatores ambientais influenciam na fotossíntese. Porque a gente, nas aulas anteriores, nós estudamos a fotossíntese numa condição ótima, né? Então, assim, nós estudamos de que maneira as plantas conseguem captar a luz. Depois, segundo passo, após a captação da luz, as plantas convertem essa energia da luz em energia do transporte de elétrons. E no terceiro momento, as plantas elas convertem essa energia eletrônica, vamos chamar assim, essa energia dos elétrons, em energia de potencial do gradiente eletroquímico, e finalmente elas convertem essa energia, que veio primariamente da luz, numa forma de energia química capaz de ser utilizada pela própria planta, né? Pela própria planta, essa energia química na forma do ATP e na forma do poder redutor do NADPH. E aí na aula seguinte, nós aprendemos de que maneira as plantas conseguem agora converter essa energia química ou energia bioquímica na forma de armazenamento de energia potencial dos carboidratos, principalmente dos carboidratos, através do ciclo de Calvin-Benson, e também vimos o ciclo C3, o ciclo C4, vimos a fotorrespiração, tudo ligado às transformações durante a fotossíntese, né? Mas tudo que nós vimos foi, como eu disse, numa condição ideal, numa condição ótima. O grande problema é que as plantas elas evoluíram para uma condição ambiental, ou para condições ambientais, ou fatores ambientais, que frequentemente esses fatores ambientais são muito adversos. São muito adversos para a fotossíntese. Então, não adianta nada nós sabermos tudo sobre a fotossíntese, mas não sabemos como é que essa fotossíntese é afetada por fatores ambientais, ou seja, no mundo real das plantas. No mundo real das plantas. E principalmente, como é que as plantas podem fazer para superar esses fatores ambientais que geralmente, muitas vezes, são adversos, como vocês sabem. As plantas não vivem num mar de rosas, muito pelo contrário. As plantas vivem num ambiente muito difícil, como eu já falei. Então, a pergunta central da aula de hoje, a pergunta guia, né? A pergunta guia é exatamente essa. Como as plantas conseguem ajustar sua fotossíntese diante de um ambiente altamente oscilante, ou seja, é um ambiente que 6 horas da manhã é um tipo de ambiente, 7 horas da manhã é outro ambiente, 9 horas da manhã é outro ambiente, meio-dia nem se fala. Então, é um ambiente altamente oscilante e geralmente estressante para a planta. Ou seja, é um ambiente externo
capaz de induzir estresse na planta, tá certo? Quais são esses problemas, quais são esses fatores? Então, nós temos mudança de temperatura, que vocês sabem bem. Um outro fator também que vocês já devem ter percebido, já perceberam, é a intensidade luminosa, ou a luminosidade, né? Particularmente aqui na nossa região. Na nossa região, porque nós estamos localizados próximos do Equador, então o Sol incide na nossa região com todo o gás, como se fala popularmente, com muita intensidade. Para vocês terem uma ideia, às 6 horas da manhã, quando o dia está amanhecendo, 5h30, 6 horas, nós temos uma escala de micro-Einstein, que mede intensidade luminosa, nós teríamos alguma coisa como 100 para 200 micro-Einstein. Para vocês terem uma ideia, a meio-dia, essa luminosidade aqui no Ceará, ela pode atingir próximo de 3.000, 2.500 micro-Einstein. Então, também é uma oscilação muito intensa na luz, né, na energia luminosa. A umidade do ar e do solo também, vocês sabem, varia bastante, né, aqui, né, todas as regiões. Né? Para vocês terem uma ideia, usando aquele lado, esse exemplo de um dia típico, né? De um dia. Você tem 6 horas da manhã, a atmosfera está bastante úmida. A atmosfera pode, dependendo da época do ano, agora, nessa época do ano, a umidade está em torno de 90%. Né? 90%. E essa umidade começa a cair. E tem época do ano que essa umidade, ao meio-dia, chega a 25% de umidade. Um ambiente muito seco, um ar muito seco. A disponibilidade de água no solo, né, vocês sabem, já falamos, disponibilidade de nutrientes, presença de sais no solo, toxicidade de elementos tóxicos. Ventos, tem época que, vocês sabem que aqui na região Nordeste, por exemplo, os ventos de agosto, né, agosto, setembro, a partir de julho, começa a fazer muito vento, e vento pode afetar, pode não, né, afeta muito a fotossíntese, indiretamente, né? Indiretamente. Então, esses fatores, e mais alguns outros que eu não coloquei, são chamados fatores abióticos. A luz ultravioleta também causa problema na fotossíntese. Enfim. As plantas, elas competem com outras plantas, elas competem com micro-organismos, elas competem com vírus, com insetos, protozoários, e, né? Então, as plantas, elas não estão no mar de rosa, como eu falei, e esses fatores são chamados fatores bióticos. Então, como manter funcionando seu processo central para a obtenção de energia, crescimento, desenvolvimento, e principalmente para as plantas, é a perpetuação da espécie. As plantas, elas vivem, o maior objetivo de um ser vivo é perpetuar a espécie, okay? Não é crescer, etc. Bem, então, uma pergunta que eu tirei, esse slide eu tirei agora há pouco da internet, é uma plantação bem bonita, parece ser soja, deve ser soja, um plantio de soja, a soja está bem bonita, e a pergunta é como o estresse impacta as plantas. Na verdade, a pergunta correta seria como o fator de estresse, ou os fatores de estresse, plural, né, porque são vários, impactam as plantas. Porque eu já falei, pessoal, é errado falar que estresse externo, sabe? O estresse está dentro da planta. Ele está dentro da planta. Então, o ambiente ele condiciona o estresse. Aqui é um exemplo que eu também tirei da internet, bem interessante. Eu confesso que eu acho que é um plantio de café, um cara de café. Aqui é um café de sequeiro, né? Um cafezal. Não tenho certeza se é café, sinceramente. E aqui do lado, um experimento feito com uma planta irrigada, né? Uma cultura irrigada. Então, vocês percebem já visualmente que o plantio de sequeiro, a planta já fica com cara de estresse, né? Com cara de estresse, tá? Vendo aqui o som, as folhas são menores, são amareladas, enrugadas, etc, etc. Aqui é uma folha de uma planta irrigada. Você percebe que elas estão bem bonitas, bem viçosas, bem tratadas.
E aqui você percebe que no plantio de sequeiro, né, no plantio de sequeiro, você tira 15 sacas por hectare. Sim, 15 sacas. Quando irrigado, você tira 50 sacas por hectare, mais de 3 vezes. Né? E isso acontece, certamente, isso acontece com os diversos plantios, com as diversas culturas. Né? Então, a simples presença de água, né? A simples presença de água é um fator preponderante para a fotossíntese, nós já vimos, para a fotossíntese e, consequentemente, para a produtividade. Tá? Então, esse aumento de produtividade de 15 sacas para 50 sacas, certamente, se vocês perguntarem para mim, 70% dependente da fotossíntese. Tá? A planta ela vai lidar com todos aqueles fatores em maior ou menor grau. Mas existe um fator que aparece logo de cara, que é a questão da captação da luz. Né? Como administrar a captação da luz. Então, existe ambiente que você tem excesso de energia, que é o que acontece comumente, né, frequentemente, aqui no semiárido, por conta que eu falei, a nossa localização é muito próxima do Equador, comparando com as outras regiões. Mas poderá acontecer alguma situação de deficiência de luz. Né? Então, a planta ela está sempre diante de condições extremas, tanto na questão espacial quanto na questão temporal. Então, se você imaginar uma planta, imagina aí um plantio de cajueiro, né? Um plantio de cajueiro. O cajueiro vai crescendo, vai crescendo. As folhas mais externas, aquelas folhas que estão menos sombreadas, vão ter que lidar com excesso de luz, excesso de energia. Mas existem aquelas folhas que estão localizadas para dentro, né, da parte aérea, dentro do dorsal, que a gente chama. Aquelas folhas podem ter uma deficiência de luz transitória, né, em determinada hora do dia. Ok? Então, é uma questão que nós vamos estudar hoje. Essa parte de como administrar o problema da luz. Né? Também como administrar o problema do CO2 e de outros fatores, como a nutrição, a temperatura, nós vamos ver hoje, tá certo? E, principalmente, o que eu chamo, né, o problema dos estresses combinados. Ou seja, aqui que reside o maior problema da planta. Né? São administrar, ao mesmo tempo, diversos fatores de estresse. Então, você imagina uma planta que está a meio-dia, ou entre 11 horas da manhã até 3 horas da tarde, lá no interior, né, lá no sertão, tendo que ajustar a sua fotossíntese para uma condição de excesso de luz, deficiência de água no solo, temperatura muito elevada na folha, né, umidade muito baixa, eventualmente uma nutrição deficiente a partir do solo, né, e tudo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo, ok? E ainda existem fatores bióticos que estão lá, digamos assim, estão lá atrapalhando a vida da planta, né? É um fungo que está infectando a planta, é um vírus ou uma bactéria, etc. Bem, então vamos conversar um pouco sobre a questão da captação de luz, tá? Da captação de luz, ok? Então, aqui no eixo, nesse eixo Y, você tem a irradiância, ou seja, a luz que está incidindo, né, na planta, numa folha sombreada, que seria esse gráfico aqui, uma folha sombreada, e nesse eixo essa irradiância numa folha que está pleno sol, certo? Então, a folha que está pleno sol, elas estão expostas continuamente a uma alta irradiância. Essa radiância só cai um pouco no infravermelho, porque a planta não consegue, as nuvens e tal, reduz a incidência dessa região do infravermelho. Mas as folhas, né, vão estar expostas a uma intensidade muito alta.
Em contrapartida, inversamente, uma folha de sombra, aquela que está abaixo do dossel, ó, vocês percebem que ela tem uma captação de luz, ou uma incidência, melhor dizendo, de luz em todos os comprimentos de onda muito baixo. E é interessante que, na sombra, você tem bastante luz no vermelho distante, no infravermelho, mas a planta não absorve isso aqui para fazer fotossíntese. Okay? Então, na verdade, o problema dessas folhas é de captação de luz. Ela tem que aumentar a eficiência para captar essa baixa luz que está incidindo. E o problema dessa folha é o inverso. Então, é interessante saber ter essa ideia, né, a captação de luz pela fotossíntese é muito baixa comparando com a luz que chega, nessa luz que incide na folha. Eu mostrei para vocês. Né? Apenas menos de 5% dessa luz que incide na planta, incide nas folhas, é utilizada para fazer carboidrato, ou seja, é utilizada para fotossíntese. De 100% da energia solar que incide na planta, a metade não sequer é absorvida pela planta. Bem, aí desses 50% que vão ser absorvidos, você ainda vai ter uma parte que vai sofrer transmissão dentro de uma folha para outra, que corresponde a 15%, né? Reflexão e transmissão. Aqui não é nem sequer absorvido. Tá? Aqui é absorvido 15%, mas não é utilizado. Bem, então você vai ficar com 35%. Desses 35%, 10% a planta dissipa como calor. É um mecanismo que a planta utiliza para ou dissipar excesso de energia ou mesmo ineficiência intrínseca. A planta não consegue captar toda a energia. Cerca de 10% retorna para o ambiente como calor. Então, nós temos 25%. Né? 25%. Desses 25%, cerca de 20%, né, uma grande parte, é perdida durante o metabolismo, né, o metabolismo energético, ou com liberação de luz, nós vimos, né, liberação de fluorescência, liberação de calor também, calor a partir das reações bioquímicas, etc. Então, apenas 5% vai ser utilizado. Na verdade, 5%, vírgula, tá, pessoal? Isso aqui é uma previsão muito otimista. Eu diria que, na média real, é de 1 a 3%, tá? De 1 a 3%, né? Em condições de agricultura, mundo real. Bem, uma forma que algumas plantas utilizam para lidar, né, administrar mais luz ou menos luz, é através do tropismo. O tropismo é um movimento, heliotropismo, na verdade. Hélio, de sol, né? E tropismo de movimento. Então, algumas espécies, a soja, inclusive, ela faz esse movimento bem bacana, né? As folhas elas se movimentam mudando o ângulo de incidência com o sol. Com o sol. O nosso feijão calpi também faz isso. Por exemplo, no final da tarde, se vocês prestarem atenção, né, no meio, final da tarde, em que a luz é mais baixa, a intensidade de luz é mais baixa, a folha do calpi, do feijão, ela começa a se movimentar na direção do sol. Interessante, né? Para aumentar a eficiência de captação. Parecem umas baterias. E, entretanto, quando meio-dia, quando você tem uma incidência muito alta de luz, as folhas, pelo contrário, elas até fazem um movimento oposto, um movimento na direção contrária à incidência da luz, exatamente para evitar o que nós vamos ver como excesso de energia. Então, esse é o primeiro, é o mecanismo mais simples, digamos assim, simples vírgula, né? Porque esse mecanismo envolve hormônios, genes, cloroplastos, uma série de coisas. Bem, então, aqui algumas observações. As plantas se aclimatam e se adaptam a ambientes ensolarados e ambientes sombreados. Tá? Então, vocês já ouviram falar que existem plantas de sombras e plantas de sol. Né? Exatamente isso.
Então, existem aquelas espécies que crescem bem até em apartamento, né? Crescem bem dentro de casa, em jardins, pouco ensolarados. É porque elas já foram adaptadas àquela condição de baixa luminosidade. E ao contrário, a maioria das espécies são adaptadas a ambientes ensolarados. Aqui existe uma distinção que eu já falei, mas nunca é demais repetir. A aclimatação é diferente de adaptação, tá, pessoal? A aclimatação, ela envolve a plasticidade durante o desenvolvimento, ou seja, são ajustes bioquímicos e morfológicos que a planta vai desenvolvendo para se ajustar ao ambiente. A adaptação é promovida por modificações genéticas e transferidas hereditariamente. Ou seja, uma planta adaptada, ela vai gerar uma semente que vai gerar uma planta filha adaptada. Mas uma planta aclimatada não necessariamente vai gerar uma planta aclimatada. Por quê? Porque a aclimatação envolve apenas o ciclo de desenvolvimento. É uma diferença muito grande, tá? Muito grande. Então, a gente fala, as plantas do semiárido, as plantas da caatinga são adaptadas à caatinga, porque já é um processo que leva milhares de anos, né? Geneticamente controlado. As folhas de sombra aumentam a captura de luz por terem mais clorofila total por centro de reação, que é uma alta razão clorofila B e clorofila A. E elas possuem lâminas foliares mais finas, né? Esse é um mecanismo de adaptação, né? Então, aquelas plantas, se você entra numa floresta, por exemplo, se você entra você vai fazer uma excursão, uma aula de biologia, por exemplo, lá na Serra de Baturité, né, que é uma mata atlântica. Então, lá dentro da mata, você tem várias plantas ou várias folhas que são sombreadas, são altamente sombreadas. Então, essas folhas elas desenvolvem mecanismos próprios para sobreviver naquela condição. As folhas de sol ela aumenta a assimilação de CO2 por terem mais rubisco e conseguem dissipar o excesso de energia luminosa por terem um grande pool quer dizer poço, né? Quantidade de componentes do ciclo da xantofila, que eu vou falar rapidamente. Elas são mais espessas. Então, geralmente, as folhas de sol, vocês percebem, aqui essas plantas de deserto, elas têm uma folha mais espessa, né? Exatamente porque é uma forma de transmitir menos luz, tá certo? Para as outras partes, para as outras células. Okay? Bem, então, dando sequência, vamos entender agora como é que uma folha, ou como é que as folhas, né, respondem a uma luz, a uma quantidade de luz incidente. Isso é básico. Isso é básico. Então, isso aqui é chamado uma curva de luz, tá? Curva de luz, ou curva de resposta à luz. Ela revela uma propriedade fotossintética. Como é que nós fazemos isso lá no laboratório? Você cultiva a planta, né? E existe um aparelho que é chamado medidor de fotossíntese. É um aparelho que você vai colocar ele vai colocar a folha dentro do aparelho e o aparelho vai dizer a fotossíntese, tá? Essa fotossíntese, ou assimilação do CO2, ela é dada em micromol metro quadrado por segundo. Então, no eixo Y, você tem exatamente a assimilação fotossintética de CO2, que está indo desde um valor negativo, menos 5. Por que é negativo? É negativo porque a planta, ela em vez de assimilar o CO2, ela está jogando o CO2 para fora através da respiração de escuro. A respiração é maior que a fotossíntese. Quando é que acontece isso? Acontece no escuro. Esse é um dos problemas da planta que está sob uma luminosidade muito baixa. No eixo X, nós temos a intensidade de luz absorvida, que vai de zero, né, até, aqui está 1.000 micromol por metro quadrado por segundo. Okay? Aqui já vai até 2.000. Normalmente, as nossas curvas vão até 2.000, mas, enfim, que aqui é uma planta C3, mas, enfim. Então, vamos entender como é que se faz essa curva de luz. Então, a primeira medida que eu vou fazer é colocar a folha
colocar a folha dentro da a pinça, né, que é o medidor da fotossíntese, onde vai ser medido, com zero de luz, no escuro. Aí eu anoto lá a medida que deu. Aqui vai dar mais ou menos menos 5 micromol, tá certo? Aí eu coloco um pouquinho de luz. Eu coloco aqui 200, né, micromol. Aí eu vou colocar 50 micromol. Bem aqui, ó. 50 está mais ou menos aqui. Aí eu vou medir, ó, ainda está dando negativo, mas já está próximo de zero, tá certo? Porque eu aumentei um pouco da luz, aí a fotossíntese aumentou, mas como a planta está ainda apresentando respiração, né, apesar de ser luz, mas respiração de escuro, na verdade, é respiração mitocondrial, né, não é a fotorrespiração. Então, finalmente, quando eu chego a 75 de luz, mais ou menos, aí empata, ó, aí a fotossíntese deu zero. O que significa zero? Significa que a taxa de assimilação de CO2 é igual à taxa de liberação de CO2 pela respiração. E esse ponto é chamado ponto de compensação da luz, ou seja, a absorção de CO2 é igual à liberação de CO2. Bem, quando eu coloquei 200 micromol, a fotossíntese, olha, em cima da linha branca, a fotossíntese subiu muito, ó, foi para 10, apenas em 200 micromol. Então, a fotossíntese responde de uma maneira linear à luz absorvida, nas faixas de baixa luz, né? Quando eu passei para aqui, ó, aqui é exatamente 300 micromol. A fotossíntese já foi para mais de 15, tá certo? Aí eu coloquei 400, a fotossíntese quase não aumentou, quase não aumentou. Aí eu botei 600 micromol, fotossíntese praticamente constante. Eu coloquei 800, praticamente constante, 1000. Né? Então, alguma coisa está limitando a fotossíntese, que não é a luz, porque eu estou colocando luz e a fotossíntese não está aumentando. Tá certo? Então, nós vamos ver mais tarde que nessa faixa a fotossíntese está sendo limitada pelo CO2, principalmente pelo CO2. Então, não adianta ter luz se você não tem disponibilidade de CO2 para a fotossíntese. Ok? Isso aqui é uma curva típica de luz. Né? Isso aqui é uma espécie C3, ela apresenta uma saturação por volta de 400, né, por volta de 500 micromol. É uma folha quase de sombra, né? É uma folha que responde muito pouco à fotossíntese. O que acontece com a curva de luz em uma planta de sombra e uma planta de sol? Uma curva de luz nessa planta Atriplex triangularis, que ela é uma espécie de sol, né? E essa outra espécie, Azaron caltanum, é uma espécie de sombra. Então, vou fazer o mesmo experimento. Com zero de luz, a respiração é até maior, porque está mais negativo, né? No caso dessa planta de sol. E para zerar aqui, para zerar o ponto de compensação, aqui deve ser uns 50 micromol, por aí, né? Então, você percebe que a planta de sol ela responde muito bem à fotossíntese, à luz. Tá vendo? Então, se você olhar a partir do zero, né, vamos assumir que esse zero aconteceu em 50 micromol. Quando eu levei para 400, a fotossíntese atingiu um valor de 18, 17, né, de fotossíntese. E eu saturei a planta com 800 micromol, mais um pouco, em torno de 1000, né? Ela saturou em torno de 1000. Tá? Então, por quê? Porque ela vai saturar com mais luz. Então, fazendo o mesmo experimento, você percebe que essa planta de sombra ela já satura com mais ou menos 600 micromol aqui, ó, que ela já está saturada. E uma fotossíntese bastante baixa, né, em torno de 10. Por isso que quando eu vi esse exemplo, lembra que eu falei? Eu falei para vocês que isso aqui lembra uma planta de sombra, né? Lembra uma planta de sombra. Então, ela satura em torno de 600, né? Interessante o caso que eu vou contar para vocês agora, vocês vão ficar de orelha em pé. Todo mundo aqui na aula conhece o nosso cajueiro. Todo mundo conhece. Não tem um cearense que não conhece o cajueiro.
Eu trabalho com cajueiro há bastante tempo. Pessoal, acreditem se quiser. O cajueiro é cultivado aonde? É cultivado em pleno sol, né? Em pleno sol. Muito sol. Tá certo? Mas, quando eu faço a curva de luz do cajueiro, a curva de luz do cajueiro é muito parecida com essa, pessoal. Incrível. É bem parecido. O cajueiro, ele satura por volta de 600, 700 micromol, por aqui, né? Ele satura. E numa fotossíntese, é um pouquinho mais alta do que essa. Eu diria que a curva do cajueiro seria aqui assim, satura em torno de 12, não chega a 15 de fotossíntese. Então, o cajueiro está mais... A curva de luz do cajueiro está mais para uma planta de sombra do que para uma planta de sol, pessoal. Aí vocês vão ficar com a pulga atrás da orelha. Por quê, professor? No presente momento, nós continuamos estudando isso. Por que o cajueiro responde tão, né, tão pouco à incidência de luz se é uma espécie adaptada a um ambiente de alta luminosidade? Nós não temos ainda uma resposta para isso. Eu acredito que, durante a evolução do cajueiro, ele evoluiu para uma condição, sim, de alta luminosidade, mas principalmente para uma situação de baixa disponibilidade de água, pessoal. Então, vocês lembram das aulas passadas, que quando a planta é cultivada num ambiente de pouca água no solo, o que elas fazem? Elas fecham o estômago. Elas fecham o estômago e o que é que acontece fechando o estômago? Elas vão ter baixa fotossíntese devido a essa limitação estomática. Então, tipo assim, o cajueiro, ele tem muita energia disponível, ele tem muita luz disponível, evoluiu, mas ele chegou à conclusão, pensando pelo cajueiro, ele chegou à conclusão que não adianta ele ter essa luz toda à disposição se ele não consegue ter o CO2 interno. Por quê? Porque o CO2 interno vai vir, nós vamos ver daqui a pouquinho novamente, o CO2 vai vir pelos estômatos, principalmente pelos estômatos e pelas células do mesófilo, né? Então, é interessante isso, é um paradoxo, né? Quase que um paradoxo. O cajueiro, ele evoluiu numa condição de muita luz, mas não pode usar essa luz. Ele não faz uso dessa luz. É incrível isso. Agora, esse nosso projeto, essa nossa pesquisa, nós estamos querendo, além de entender isso, confirmar essa nossa hipótese, nós estamos tentando ensinar o cajueiro a se habituar com mais água no solo, com mais água no solo. É uma questão interessante, através de um processo de aclimatação, né? Vamos fazer sucessivas irrigações para que o cajueiro consiga entender que aquela água disponível que está, né, ele possa aumentar a sua fotossíntese, a sua captação de CO2. Esse exemplo aqui é fantástico, pessoal. Esse exemplo aqui, ele é espetacular, tá certo? Espetacular, os dois. Então, é uma pergunta que vocês podem fazer. Professor, uma planta que é cultivada sob sol, né? Uma planta de sol, tá certo? O que acontece com ela se eu levar essa planta de sol para uma condição de sombra? O que acontece com a fotossíntese dela? Para ter um exemplo, está aqui. Ó. É uma coisa incrível, mostrando o que nós chamamos de plasticidade fenotípica, plasticidade das plantas, espetacular. Isso aqui é aquela mesma triplex, né, que eu mostrei. Então, aqui é a mesma curva que nós mostramos, está vendo? Ela responde, porque é em condição de... Está sendo cultivada na condição de quase 1000 micromol, condição de pleno sol. Tá? Condição de pleno sol. Então, ela responde como uma planta de sol. Se nós pegarmos essas plantas aqui e aclimatarmos ela numa condição de sombra, deixamos vários dias na condição de sombra, e depois de vários dias na condição de sombra, nós passemos essa condição de 92 micromol. É uma condição, como eu disse, uma luz muito baixa, uma luz de sombra mesmo. Então, uma vez aclimatada essa planta, olha só, pessoal, a resposta que ela dá quando eu aumentei a luz. Porque muita gente não está entendendo. Professor, se ela está com 92 micromol, como é que aparece no gráfico dado de 500, de 1000, 1500, 2000, 2500?
Aqui, esse 92 é a condição que ela foi aclimatada, tá, pessoal? Ela foi aclimatada. E essa outra planta foi aclimatada em 920, em 10 vezes mais luz. E aqui, essa curva ela é feita numa folha só, numa folha, tá certo? Não é na planta inteira, é numa folha, numa parte da folha. Então, você percebe que a planta aclimatada, ela se comportou como uma planta de sombra. Igual, igual. Ela saturou em menos de 500, olha aqui. Ó. Ela saturou em 500, já está saturada. Na verdade, ela saturou com 300 micromol, ela já está, a fotossíntese dela já está saturada. Incrível. Enquanto que essa vai saturar em 1.500, pessoal. Em 1.500. Nem 1.500, né? A rigor em 2.000, uma planta de sol. Então, ou seja, moral da história, as plantas são muito versáteis, elas são muito plásticas, né? Muito adaptáveis e aclimatáveis. E é isso que nós estamos estudando no cajueiro. Nós estamos no cajueiro. Será que nós cultivamos o cajueiro de tempos em tempos, né? Dando água, água, luz, água, luz, água, luz? Será que ele não vai mudar a sua estratégia? Ou seja, a fazer uma estratégia com mais fotossíntese? É a nossa hipótese. Esse gráfico também é interessante, tá? Aqui é a mesma coisa, uma curva de luz, tá? Só que a fotossíntese foi medida, isso aqui eu acho que é em pinheiro, é uma planta de pinheiro, né? Então, a fotossíntese foi medida em algumas partes da planta. Essa parte aqui em preto é uma folha que está lá em cima, no dossel. Então, você percebe que aquelas folhas lá do dossel, lá das extremidades, se comportam como uma planta de sol. Está vendo? Uma planta de sol. Esse verde aqui são as cículas individuais que elas são meio que sombreadas. Então, elas, olha só, se comportam como uma planta de sombra. E essa linha vermelha é a parte aérea que está mais dentro do dossel, que são folhas e caules, né? Elas também apresentam uma curva de luz bastante diferente. Tá? Bem, a outra coisa interessante saber é que as folhas devem dissipar o excesso de energia luminosa. Como é que elas fazem isso? Dessa maneira. Isso aqui, o eixo Y, é a fotossíntese, medida através da liberação do oxigênio, lá no fotossistema 2. E aqui é a luz absorvida. Então, quanto maior a luz absorvida, teoricamente seria maior a fotossíntese. Né? Isso seria o ideal. Seria o ideal, mas não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Como é que acontece? Nós vimos, né? À medida que a planta absorve a luz, ela vai fazendo mais fotossíntese, mas no caso aqui, em 200 micromol, ela já atingiu a saturação fotossintética. A saturação fotossintética para a liberação de oxigênio. A partir daí, não acontece mais nada. Então, qual é o problema disso? O problema disso é que ela tem muita energia e pouca captação. Então, o que vai acontecer? Excesso de energia. E esse excesso de energia vai ficar onde? Na folha. Vai ficar dentro da folha. E qual é o problema, professor? O problema é que esse excesso de energia vai gerar radicais de oxigênio que são muito reativos e vão causar 1000 problemas para as plantas quando esse excesso de energia. Então, é um problema enorme lidar com esse excesso de energia. Como é que a planta faz, professor, aqui no semiárido? Elas apresentam vários mecanismos que eu falei na aula de água, né? Vários mecanismos para evitar esse excesso de energia. Um dos mecanismos mais interessantes é ativar o ciclo das xantofilas, em que essas xantinas, né, a vioxantina, a zeaxantina e a anteroxantina, que são carotenoides, são substâncias pigmentadas, né, pigmento, elas atuam na dissipação de energia, Então, em vermelho, aqui 6 horas da manhã, o dia não amanheceu, né? O dia vai amanhecendo, vai entrando, aqui você já tem mais ou menos 9 horas da manhã, você já tem 1000 micromol. Né? Já tem bastante luz disponível. Né? Esse é o problema.
e vai diminuindo no entardecer. Então, o que acontece? A planta ela possui esse ciclo, né, ciclo de violoxantina. As violoxantinas reduzem nas horas mais excesso de luz, e as zeaxantinas e as anteroxantinas são aumentadas, e isso leva à dissipação de calor. A maneira mais radical para evitar o excesso de energia, quando não tem mais saída, é o que as plantas da caatinga fazem, aqui no Nordeste, que é exatamente jogar fora todas as folhas para evitar o excesso. Ela não tem mais, ela já tentou de tudo. Ela já acionou o ciclo da xantina, da xantina, da dissipação, tal. Elas podem usar o movimento dos cloroplastos e o movimento das folhas, como nós vimos, né? Então, os cloroplastos, isso aqui é uma fotografia eletrônica, no microscópio eletrônico, mostrando a organização dos cloroplastos, tá vendo? Dos cloroplastos no escuro. Então, no escuro, os cloroplastos ficam compactados, né? Ficam compactados. Quando estão em presença de uma luz azul fraca, eles continuam compactados, mas já tem uma pequena mudança na organização. Quando a folha é colocada em presença de uma luz azul forte, olha, vejam que bacana, os cloroplastos ficam aqui meio, né, fugindo, né, com a organização, já formando muito vazios, né, esses espaços vazios. Exatamente por quê? Porque vai diminuir a captação de luz, vai diminuir a captação de luz com essa configuração. Então, essa é uma forma que as plantas encontram para evitar excesso de energia. Bem, a absorção de luz em demasia ela pode causar um fenômeno, pessoal, que é chamado de fotoinibição. O que é fotoinibição? Conforme a palavra diz, né, dá uma ideia, é uma inibição na fotossíntese por luz. Ou seja, a luz que é tão necessária para a fotossíntese, em excesso, pode levar à inibição da própria fotossíntese. E essa fotoinibição ela pode ser dinâmica ou ela pode ser crônica. A dinâmica, como a palavra dá uma ideia, é uma fotoinibição que vai e vem, a planta vai, ela é transitória, Então, desvio da energia para a produção de calor. Então, a planta para naquele momento, ela desvia o excesso de energia, de luz para a produção de calor. O rendimento quântico, ela diminui o rendimento quântico. Só repetindo para vocês que rendimento quântico é a transformação da energia luminosa dos fótons em energia química, é a parte fotoquímica. Mas a taxa fotossintética máxima permanece inalterada. Quer dizer, essa fotoinibição dinâmica é uma administração do problema, mas normalmente, quando o excesso de energia é muito alto, a planta entra numa fotoinibição crônica. Ou seja, ocorre danos na proteína D1 do fotossistema 2, diminui o rendimento quântico e a taxa de fotossíntese máxima. Então, nós temos aqui duas situações bem interessantes para que vocês observem o que acontece com a planta, com a fotossíntese, ao longo de uma condição diária, né? Então, aqui no eixo Y, a energia dos fótons, que aqui vai é uma luz solar plena, que vai até 2000, né? 2000. Aqui no Ceará vai até 2500. Então, e aqui é a hora do dia. Aqui é a hora do dia. Então, aqui é o amanhecer, aqui é meio-dia, e aqui é o entardecer, e aqui é a noitinha, tá certo? Então, numa condição favorável, ambiental, em condições ambientais favoráveis, o que acontece? Os fótons são absorvidos conforme digamos assim, esperado, né? Porque quanto mais luz, mais absorção. Quanto mais luz, mais absorção. E quanto menos luz, menos absorção. Então, em azul, são os fótons absorvidos. Em vermelho, são a energia dissipada na forma de fóton. Então, você tem uma parte que também vai ser dissipada, tá vendo? Desse total, uma parte é dissipada, né? E uma outra parte
são fótons que vão ser envolvidos na fotoquímica, que vão ser transformados em energia química, que é o que a planta precisa, energia do ATP e do NADPH. Então, você percebe, à medida que a luz absorvida aumenta, vai aumentando a transformação em energia fotoquímica, ocorre uma estabilidade ótima, né? Muito boa, isso vai até 3 da tarde, e no final da tarde começa a cair o rendimento quântico. Isso aqui não é uma condição favorável. Quando a condição não é favorável, que é o nosso dia a dia, né? O que acontece no nosso dia a dia? Os fótons continuam sendo absorvidos, a planta muitas vezes ela não consegue evitar, A luz incide, né? E ao mesmo tempo que a luz é absorvida, essa mesma quantidade é dissipada. Isso é uma planta perfeita, né? Seria um mecanismo perfeito. Ou seja, não haveria transformação, que aqui aparece é zero, né? Em preto, é zero de fótons envolvidos na fotoquímica. Mas, em compensação, né, como foram dissipados, dependendo dessa dissipação, você vai ter excesso de energia ou não. Tá? Se essa dissipação for para o ambiente, você não vai ter excesso de energia, mas isso não acontece. Por quê? Porque não tem como, é termodinâmico. Então, uma parte dessa dissipação, desses fótons, vai virar calor, vai virar, quando nós vamos ver, substâncias químicas e vai, né, essa parte vai gerar problemas bem grandes. Né? É isso aqui. Bem, um outro problema imenso que a planta tem com esse excesso de luz é a questão da temperatura. Né? Então, a planta ela precisa manter a sua temperatura controlada, a temperatura da folha. Mas, se ela não conseguir essa temperatura da folha aumentar muito, ela entra em colapso, ela passa a ter uma respiração muito alta à noite. Se a planta conseguir fazer transpiração, ou seja, se a planta conseguir eliminar vapor d'água pelos estômagos, isso é bom porque isso vai provocar o que chama de esfriamento evaporativo. Quem não sabe, quem nunca ficou embaixo de uma mangueira, como aquela mangueira lá do campus, e percebe o friozinho, né? A temperatura adequada que você tem quando você entra em áreas florestadas. É exatamente devido a esse fenômeno de esfriamento evaporativo. Uma terceira coisa que nós precisamos entender é que a fotossíntese ela é sensível à temperatura. Existe uma temperatura ou uma zona de temperatura ideal para a fotossíntese. Então, nós vamos fazer esse experimento agora. O mesmo equipamento, nós vamos medir a fotossíntese aqui no eixo Y. E no eixo X, nós vamos variar a temperatura da folha. É um experimento bem simples de fazer. Tá? Nós pegamos a planta, colocamos essa planta dentro de uma câmara, tudo constante, a única variável vai ser a temperatura. Então, nós vamos fazer um experimento com uma planta de deserto, ou seja, uma planta de clima quente, que é uma planta C4, que é essa vermelha. E uma planta C3, que é de zona costeira fria. Quando eu coloquei 10 graus, 12 graus, vamos dizer que seja 12 graus, na espécie de clima frio, C3, a fotossíntese está bastante alta, elevada, né? Em torno de 18, 17 micromol. Quando eu aumentei para 32 graus, a fotossíntese continuou estável. Mas quando eu coloquei em 35, ela começou a declinar e em 42 graus ela já declinou bastante. Em 45 graus a fotossíntese está praticamente muito baixa. Então, esse é o comportamento de uma planta de clima ameno, né? De clima ameno. Não é bem uma planta de frio. Enquanto que a planta de clima quente, que não seja o nosso cajueiro, né? Então, o que é que você tem? Quando você aumentou a temperatura, você começou o experimento com menos de 20 graus, né? Você percebe que a fotossíntese está bem baixa, ó, bem baixa. Você foi aumentando a temperatura, né? Quando chegou em 40 graus,
Olha só, a fotossíntese foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, linearmente, pessoal, até 42 graus. Né? Aí, quando você aumentou para 45, ainda aumentou um pouco, ainda aumentou um pouco. E quando você foi para próximo de 50 graus, olha só, a fotossíntese continuou muito alta. E a fotossíntese só cai quando você já passa de 50 graus. Então, é uma planta muito resistente ao calor, né? À temperatura elevada. Isso é típico de plantas de desertos, né? De planta de deserto. Okay? Então, assim, aqui também é um resumo. Aqui foi medido o rendimento quântico, que é uma medida de fotossíntese, de eficiência de fotossíntese, em planta C3 e planta C4. A planta C4, as espécies C4, elas são pouco sensíveis à mudança de temperatura em termos de rendimento quântico. Né? Em rendimento quântico. O que é rendimento quântico? Ou produtividade quântica? Aqui está expresso por mol de CO2 por cada quanto de luz absorvido. Enquanto que as espécies C3, elas são mais sensíveis. Ó. Elas partem de um rendimento quântico 0,07, né? E vai caindo, vai caindo, vai caindo, à medida que a temperatura vai aumentando. Okay? Um outro problema que acontece com a fotossíntese, em presença, quer seja de excesso de luz, quer seja em presença de seca, salinidade, etc., é o problema da difusão do CO2, que eu mencionei, até os cloroplastos. Então, a difusão do CO2 até os cloroplastos é essencial para a fotossíntese, lógico, né? É essencial. E para que esse CO2 chegue nas regiões das células do mesófilo ou das células da bainha, no caso da planta C4, esse CO2, ele precisa, primeiro, ele precisa passar por várias fases, várias que a gente chama de enfrentar resistências. A primeira resistência, que é chamada de resistência da camada limítrofe, acho que até tem um esquema, que em torno da folha, em torno da epiderme das folhas, existe uma camada de ar que se acumula. Esse ar precisa ser renovado, né? Ele precisa ser renovado para eliminar essa camada, essa resistência da camada limítrofe. Okay? Então, como é que isso acontece? Através da ventilação. Então, plantas que têm o ar muito parado têm uma resistência à camada limítrofe maior. Então, o CO2 ele passa por essa camada, ele precisa encontrar os estômatos abertos ou com uma boa condutância, uma boa abertura estomática, que é chamada de resistência estomática, que é uma das resistências mais importantes. Então, se a planta está num ambiente não desejável, por exemplo, seca, salinidade, deficiência mineral, uma das calor, temperatura muito alta, uma das respostas mais comuns é fechamento estomático. Tá? Fechamento estomático. Então, você vai ter uma menor concentração de CO2 e, consequentemente, você vai ter uma menor fotossíntese. Pronto. Aqui você tem um experimento em que o CO2 foi suprido em diferentes níveis para a planta. A gente chama isso aqui curva de CO2. Tá? Então, você mede da mesma forma a simulação de CO2 e você vai injetando diferentes concentrações de CO2 para dentro da planta, certo? Para dentro da planta. E aqui você tem uma planta C4 e aqui você tem uma planta C3. Então, percebam o seguinte. Quando a concentração de CO2 é quase zero, tá vendo? Quase zero, a planta C4 ela é tão eficiente que ela consegue já fazer uma fotossíntese bem razoável, somente reciclando o CO2 interno, o CO2 da respiração, por exemplo. Né? A planta C4 é a planta cana. Lembra que eu falei para vocês. Então, quando isso com zero de CO2 externo, isso aqui é CO2 externo, você vai injetando esse CO2. Quando eu injetei um pouquinho de CO2, por exemplo, aqui é 20, né? Aqui deve ser 10. Quando eu injetei 5
aqui é micromol, você percebe que a fotossíntese ela sobe abruptamente. Ela sobe abruptamente. Então, a planta é tão eficiente no uso do CO2, pessoal, que ela já satura, a planta C4 ela já satura com 20 micromol de CO2 injetado. Entendeu? Uma coisa fantástica. Já saturou. Enquanto que a planta quando a C4 saturou, a planta C3 ainda estava, olha só, não estava nem na metade da sua capacidade fotossintética. Estava ainda subindo. Ela só foi saturar mesmo com 60, né? Com 60, ou seja, foi necessária uma concentração de CO2 3 vezes maior na planta C3 para saturar a sua fotossíntese, comparando com a planta C4. Vocês lembram que na aula passada nós vimos que a planta C4 ela possui um mecanismo que eu chamei, que é chamado mecanismo de concentração de CO2 nas células da bainha, né? Isso faz aumentar a eficiência da fotossíntese. Okay? Então, aqui, de um modo geral, nós temos isso aqui. Quando você aumenta o CO2, as plantas C3, como a gente viu naquela figura, elas são favorecidas. Interessante isso. Elas são favorecidas. No caso, mas elas são favorecidas com temperaturas mais baixas, aqui, ó, temperaturas diárias na faixa de, digamos, de até 30 graus, tá? Até 30 graus. E as plantas C4, elas são favorecidas em condições de temperatura mais elevadas. E, finalmente, existe uma relação, isso aqui é uma planta campo, modelo, né? Existe uma relação muito estreita entre fotossíntese, evaporação ou da planta, né, ou a transpiração, e a condutância estomática de plantas campo. Então, aqui vocês sabem, vocês lembram na aula passada, que as plantas CAN são aquelas plantas que abrem o estômago à noite. São plantas não usuais, são plantas muito diferenciadas. Elas abrem o estômago à noite e, durante o dia, elas fazem fotossíntese com o estômago fechado. Então, você percebe que elas à noite, né, aqui no período de escuro, que vai de meia-noite até 6 horas da manhã, período de escuro, elas reduzem a assimilação do CO2, já antecipando, digamos assim, o dia que vai chegar. Isso acompanha a perda de água, né? A perda de água é praticamente a mesma curva, e a condutância dos estômagos. Por quê? Porque os estômagos estão abertos à noite, então você vai ter maior abertura, e eles fecham totalmente durante o dia, tá vendo? E retomam o seu trabalho, a sua abertura à noite. Bom final de semana para vocês, um ótimo final de semana.